São Miguel Arcanjo é descrito nas Sagradas Escrituras como anjo do combate e da defesa espiritual. Ele é encarregado por Deus Nosso Senhor, na sua divina providência, de defender-nos, proteger-nos contra os ataques e as ciladas do nosso adversário, o inimigo, o diabo, que quer a nossa perdição, quer que nos distanciemos da graça de Jesus. E existe, na tradição da Igreja, uma oração muito poderosa de invocação a São Miguel Arcanjo, exatamente para nos auxiliar naqueles momentos em que sentimos mais tentados, em que percebemos que o inimigo quer tomar terreno na nossa alma, na nossa vida, né? E essa oração se chama o Pequeno Exorcismo de São Miguel Arcanjo, que foi composta pelo Papa Leão XIII no dia 13 de outubro de 1884. 13 de outubro de 1884, 33 anos antes do 13 de outubro de 1917, na Cova da Iria, onde Nossa Senhora de Fátima realizou o prodígio conhecido como o Milagre do Sol. Mas deixa eu contar para você a importância dessa oração e a recomendação dos santos padres da Igreja e, ultimamente, do nosso querido Papa Francisco, para que todos nós cristãos voltássemos a rezar com assiduidade a oração do Pequeno Exorcismo de São Miguel. Esta oração, ela teve origem, exatamente como dizia, no 13 de outubro de 1884. O Papa Leão XIII estava rezando a Santa Missa na sua capela privada, na cidade do Vaticano. Ele tinha terminado de rezar a Santa Missa e estava sentado numa cadeira, fazendo a sua ação de graças, e ao mesmo tempo um outro sacerdote tinha começado a rezar uma outra Santa Missa. E o Papa Leão XIII resolveu ficar ali, ao mesmo tempo que fazia a sua ação de graças, ele também assistia à celebração daquela outra Santa Missa. No momento em que o sacerdote estava consagrando a hóstia e elevando a hóstia como corpo de Cristo, dizem os relatos testemunhais que o Papa Leão XIII, ele levantou a cabeça e o seu rosto começou a ficar transformado. Uma feição de pavor, de terror, de medo. As pessoas que estavam ao redor do Papa, seus secretários imediatos, os monsenhores, se espantaram com aquela expressão e quiseram até intervir, mas ao mesmo tempo aguardaram. De repente, o Papa Leão XIII baixou o olhar e levantou-se assim abruptamente da cadeira e foi em passos apressados até os seus aposentos, onde também havia o seu escritório pessoal. Então, os seus assistentes e secretários seguiram, mas não entraram, aguardaram. Foi então que um dos mais próximos bateu a porta, pediu licença e disse: Santidade, o senhor está sentindo algo? Está precisando de alguma ajuda? E então ele viu o Papa Leão XIII terminando de escrever e assinar uma folha de papel. Dobrou, entregou para o secretário e disse: quero que seja imediatamente entregue esta oração para o cardeal responsável pelo culto divino aqui no Vaticano. E a minha ordem é que todos os sacerdotes, ao final da Santa Missa,
quando tiverem terminado de celebrar a Santa Missa, no altar mesmo, façam essa oração de exorcismo. O secretário abriu e viu a oração do chamado pequeno exorcismo de São Miguel Arcanjo. A oração foi difundida e, a partir daquela ordem, essa oração ela entrou dentro daquele rol do que hoje a igreja chama das orações leoninas, isto é, orações que foram praticadas, rezadas por ordem de Sua Santidade o Papa Leão XIII. Mas o que teria visto Leão XIII? O que teria acontecido para que aquela expressão de espanto e mesmo de terror tivesse tocado ele tão profundamente? Posteriormente, o Papa chegou a confidenciar, dizendo que, naquele momento, ele teve uma visão em que via a cidade do Vaticano com a cúpula da Basílica de São Pedro e a praça da Esplanada de São Pedro, e o céu começando a tornar-se um céu nebuloso, e do céu uma voz que dizia: recebemos autorização para neste próximo século atentar e acabar com a Igreja de Cristo. E uma legião de anjos nefastos, de demônios, começavam a lançar dardos, a lançar fogo, que representava exatamente as tentações, para fazer acabar, destruir a Igreja de Cristo. E o Papa, naquela expressão de medo, de desespero, roga a Deus e escuta uma voz que vem de Deus. A minha Mãe Santíssima e a intercessão de São Miguel Arcanjo serão a defesa da minha Igreja neste século. E então, o Papa Leão XIII viu São Miguel Arcanjo, sob as bênçãos de Nossa Senhora e com a legião dos anjos da luz, a defender a Igreja das insídias, das armadilhas do mal. Foi então que o Papa saiu daquela visão, daquele momento de transe espiritual, e imediatamente no coração recebeu de Deus a oração que ele devia escrever. Por isso que ele foi apressadamente, para não perder nenhuma palavra daquela inspiração divina. E ele escreveu a oração de São Miguel Arcanjo. Essa oração ela foi praticada, rezada por todos os sacerdotes, ao final de cada Santa Missa, até o ano de 1960, quando houve a primeira reforma litúrgica. E não mais se rezou, mas isso não quer dizer que a Igreja proíba de rezar, pelo contrário, a Igreja incentiva. Ainda mais, como dizia, o amado Papa Francisco pediu que voltássemos a rezar duas orações importantes. Subtum Praesidium, que é debaixo da vossa proteção, que é a oração antiquíssima da Igreja a Nossa Senhora, pedindo proteção de Maria Santíssima, e rezasse esta oração a São Miguel Arcanjo, o pequeno exorcismo de São Miguel. E eu queria, com esse vídeo, dando essa pequena catequese, esse pequeno memento histórico do porquê dessa oração, incentivar você, meu irmão, a ter amizade com São Miguel Arcanjo, a ter amizade e diálogo com o seu anjo da guarda. Deus constituiu São Miguel exatamente para ser esse nosso auxiliar. Olha o que diz o livro do Apocalipse, capítulo 12, vou ler para você. Houve uma batalha no céu, Miguel e seus anjos tiveram que combater o dragão. O dragão e seus anjos travaram um combate
mas não prevaleceram, e já não houve lugar no céu para eles. Foi então precipitado o grande dragão, a primitiva serpente, chamado Demônio e Satanás, o sedutor do mundo inteiro. Foi precipitado na terra e com ele os seus anjos. Apocalipse 12, de 7 a 9. Biblicamente, nós temos a prova da presença de São Miguel, dado por Deus exatamente como nosso auxiliar na defesa, no combate contra as tentações, contra as malignidades. Quando você perceber, meu irmão, que alguém está chegando com malícia, com segundas intenções, com maldade para você, reze a São Miguel e procure se afastar de toda a presença maligna. Invoque São Miguel quando você vai sair de viagem, quando você chegar de viagem, chegou em casa, saiu de casa, converse com São Miguel. Eu tenho certeza que você vai sentir uma proteção muito especial. E os sinais dele, que são maravilhosos, você vai perceber. Convido agora você a rezar comigo a oração do pequeno exorcismo de São Miguel. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, protegei-nos no combate, cobri-nos com vosso escudo contra os embustes e ciladas do maligno. Ordene-lhe Deus instantemente, vos pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. São Miguel Arcanjo, rogai por nós.